A irmã Silvia, que perdeu seu pai, teve que tomar umas providências no interior e também teve hospitalizada. É uma alegria rever a irmã Deise. Está aqui a nossa engenheira do alimento, né? A namorada do Dr. Felipe conosco aqui também, Amanda. Uma alegria muito grande receber os queridos irmãos. E quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. E também uma alegria rever o casal Marcelo e Cecília, queridos nossos. Marcelão já foi aqui da igreja, desde a infância aqui com a gente, casou, está cooperando com outra igreja, é um empresário na cidade, casado, filhos. Deus abençoe a vida do Marcelo e da Cecília. Romanos 12, de 1 a 3. Eu anunciei aos irmãos que estaria pregando durante este mês de junho, o mês propriamente dito dos 30 anos da Batista da Graça, sobre o tema renovação. O nosso tema anual é a restauração do altar, para que a gente possa legitimar uma colheita profética, abundante, sobrenatural. Mas a cada mês a gente tem um tema específico. Tivemos em maio o mês da família, com prédicas e meditações aqui tremendas, e hoje a gente vai dar sequência às pregações pastorais sobre o tema renovação espiritual. Romanos 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, não é? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais, do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Irmãos, eu disse-lhes domingo que renovação é um tema pertinente, é um tema atual. Renovação pressupõe reedificação, reconstrução, revitalização. E a igreja tem que mentalizar que renovação pressupõe um desafio constante e permanente a mudanças, a reajustes, a revisão, a quebra de paradigmas e outras questões pertinentes à igreja nesses dias desafiadores, porque os novos tempos pressupõem novos desafios. A era da pós-modernidade desafia a igreja para uma postura, para um perfil de equilíbrio. E eu disse aos irmãos que a renovação tem como elementos essenciais alguns pilares. Um deles, o arrependimento, que bíblica e teologicamente é mudança de atitude em relação ao pecado. Devemos tratar o pecado como pecado, tratá-lo com seriedade e ter a consciência de que o pecado não compensa. Disse-lhes em segundo lugar que renovação tem como outro elemento essencial o quebrantamento, que significa quedar-se, curvar-se, derramar-se diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu poder tremendo. Ele é Jeová El Shaddai,
e nós somos vermezinha de Jacó, nós não somos nada. E hoje, irmãos, eu quero falar de mais dois elementos que são imprescindíveis a que os discípulos da graça, a que toda a igreja vislumbre, não é, comece a ingressar na rota de um genuíno, de um real, de um poderoso avivamento: a oração e o compromisso com a palavra. Eu tenho dito aqui, e isso é fruto de minhas leituras, que nós somos a geração que desaprendeu a orar. Nós somos a geração que não tem tempo. Nós somos parte de uma geração hedonista, onde o foco maior está voltado para o prazer, para os deleites. Um grande desafio da igreja nos tempos atuais é compromisso com Deus, com a palavra, com o reino, com a igreja, com a oração. Qualquer coisa é motivo para a gente faltar uma reunião, para a gente não cumprir um compromisso, para a gente se ausentar dos trabalhos de Deus, e consciente ou inconscientemente, a nossa escala de valores de vez em quando é quebrada. Teoricamente, o reino de Deus é em primeiro lugar, mas na prática nem sempre acontece assim. Renovação espiritual é um dos grandes desafios para a igreja nos tempos atuais. Esses tempos modernos, esse tempo que sinaliza algumas evidências que a igreja, à luz do texto que eu li, precisa sintonizar, identificar, discernir. Segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, no original, tempos ferozes. 2 Timóteo no capítulo 3. Em Efésios 5,15, o apóstolo diz que nós precisamos viver com sensatez, com sabedoria, porquanto os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E à luz da história, a igreja sempre enfrentou grandes desafios. Se você pensar o que aconteceu desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, foram cerca de 400 anos num verdadeiro silêncio profético, sem uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra norteadora, até que surge João Batista, preconizando o advento do Messias, preparando a humanidade para o advento de Cristo. João Batista é um homem que caracterizou-se até certo ponto pela sua timidez. Ele queria mais estar recolhido no deserto. Jesus, quando assume a sua missão, ele já entra com a sua pregação, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou a misturar-se com as massas, a viver no passo das ovelhas, e dizer lá que ele via a multidão, ou ele via as multidões aflitas, desgastadas, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele veio como bom pastor, ele veio como cordeiro para dar a sua própria vida em resgate de muitos. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Cristo é o nosso referencial maior como igreja, pois quando ele subiu assunto aos céus, subiu com ele o corpo glorificado. No grego, não é pneumatikos, o corpo vivo de Cristo.
E permanece aqui na terra o corpo místico. E nós temos que andar como ele andou, servindo, pregando, orando, evangelizando, curando as pessoas. E aí, Jesus subiu o assunto aos céus, e ao longo dos séculos, a igreja vivenciou crises. Nos fins do primeiro século, período interhistórico tremendo, a crise que se estabeleceu foi a crise da deidade. Os hereges que surgiram naquela época negavam a divindade de Cristo. Atribuíram a anjos a criação e a redenção do homem. E aí é quando João escreve: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Passou-se o primeiro século. No segundo século surgiu a crise de veracidade da palavra. Surgiu uma escola que dizia que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. E aí Paulo escreve com muita contundência: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. O sermão profético reitera esta verdade. Lucas 21, Mateus 24: passará o céu e a terra, mas esta palavra não há de passar. Aí veio no terceiro século a crise da credibilidade, da autoridade apostólica. Aí Deus levanta Paulo, Pedro, Tiago, João, líderes da igreja, para reverter mais essa tentativa mentirosa do diabo de solapar os alicerces da igreja. E aí o tempo foi passando, houve a crise do sincretismo religioso, a crise da modernidade, da frieza espiritual. Século XVI, uma frieza tomou conta da Europa. Aí Deus levanta um monge alemão, Martinho Lutero, para uma renovação na visão e na vida da igreja. Século XVIII, a frieza insiste em tomar conta da Europa. Deus levanta a família Wesley para o avivamento no Reino Unido, o avivamento britânico. E aí surgiram os metodistas wesleyanos, e chegamos ao século XXI. Qual é a crise hoje, pastor? Crise de caráter, crise de compromisso, falta de compromisso, frieza espiritual outra vez querendo tomar conta dos arraiais cristãos. Uma igreja que tem tendência a se conformar com os padrões modernos, a copiar padrões comportamentais do mundo atual. E aí aqui aparece um pastor orando pela igreja e dando uma palavra num tom de apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto com entendimento, é um culto com inteligência, é a consciência de que Deus está aqui e de que Ele é real e de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. E aí o apóstolo continua dizendo: e não vos conformeis com este século. Queridos, a igreja tem que ter a consciência que vivemos num contexto de guerra espiritual. A pós-modernidade traz concomitantemente benefícios e desafios à igreja nos dias de hoje. Você tem que entender como é que se processa todo o processo de globalização. A igreja tem que estar ligada, a igreja tem que estar antenada. A igreja, como diz John Stott no livro O Cristianismo Equilibrado,
a igreja precisa do dom de discernimento. E a sabedoria é a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Vivemos a era da informação instantânea. O avanço da ciência, da cibernética. Todo mundo hoje tem um celular, tem um computador. As informações são urgentes. Nós temos que discernir, à luz do Apocalipse, à luz das profecias, as epidemias globais, o ebola, a AIDS, a dengue no Brasil, é uma epidemia. A apostasia, o esfriamento do amor. Apostatar é negar a fé. Agora na Coreia do Sul, uma doença respiratória que tem levado muitas vidas. Nós temos que entender sobre as catástrofes ambientais. Pesca predatória, destruição da madeira na Amazônia. Por que acontecem os tsunamis, as grandes enchentes, a destruição das geleiras no Polo Norte? São atitudes que revelam a ganância do homem, atitudes impensadas do homem. E aí se cumpre o texto bíblico quando diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios males. O avanço científico tem trazido benefícios tremendos para cirurgias, mas tem tornado muita gente incrédula em relação a Deus. O Ministério Público entrou agora com a propaganda na televisão, e aí fala um pastor, fala um padre, fala um pai de santo, e de repente fala um ateu: eu não creio em Deus. E aí o complemento, da propaganda. O Brasil é um estado laico, e essa é uma conquista da democracia. As mudanças dos valores morais, a família em degradação, a união de homossexuais e de lésbicas, ganhando força cada vez maior nas grandes cidades e nos países todos, e eles querendo ser uma classe melhor tratada. A banalização do casamento, da criação de filhos, é uma realidade contemporânea. A mídia querendo que a gente engula goela abaixo esses conceitos vulgares, levianos, sobre a relação conjugal. Trair é normal, adulterar é normal, transar antes do casamento é normal. É nesse contexto, irmãos, em meio a essas situações que contrariam a palavra de Deus, que a igreja precisa operar, desfraldar bem alto a bandeira do avivamento e da renovação espiritual, determinada a andar, a pautar a sua conduta de vida na família, nos negócios, à luz de princípios bíblicos, e sermos neste mundo tenebroso sal e luz, coluna, esteio, baluarte para a glória do nome do Senhor. A nova religiosidade. É grande o número de seitas orientais invadindo o Brasil e a Europa. Ainda há uma cegueira espiritual
forte que toma conta de muitas religiões, e há uma ala de cristãos que são religiosos, mas não são evangélicos. E no final de tudo, o que vai prevalecer é o evangelho simples e poderoso que Cristo nos ensinou, e é nele que nós devemos firmar as nossas convicções e a nossa fé. Irmãos, há práticas em igrejas hoje que se diz evangélica que não tem nada a ver com o evangelho que Cristo ensinou. Conversei com o irmão Noel recentemente, vou contar só essa. Ele recebeu um convite para visitar uma igreja aqui no centro de Goiânia, e aí na hora da oração tem que entrar numa fila, e ali aquelas obreiras de bata branca vêm orar por eles, mas anuncia que antes da oração tem que recolher uma oferta. Irmão Noel está aqui? Confirma comigo, né, Noel? Aí Noel, sem graça, tirou o dinheiro que tinha no bolso e botou lá na oferta. 40? Chegou a colocar, não. Mas Noel parece que tinha só 40. E quando ele mostrou para a obreira, ela disse: você acha que a minha oração só vale 40? Aí Noel disse: então não vou dar nem os 40. Pasmem os senhores, meus amados irmãos, práticas como esta e tantas outras aí está acontecendo. Pastor Jonatas esteve comigo esses dias. Ele disse que foi uma neopentecostal lá em São Paulo. O obreiro botou sal grosso de um lado a outro e disse que quem andasse e pisasse naquele sal ia receber um milagre naquela hora. Onde é que a Bíblia diz que quem opera milagre é sal grosso? E por aí vai, irmãos. Então tem muita coisa aí com aparência de verdade, de poder, mas não tem nada com a Bíblia. Por isso a gente tem que exercitar a mente crítica, seletiva, em obediência ao que preceitua a Bíblia quando diz: examinai tudo e retende o que é bom. A secularização está mais presente do que nunca, atingindo os arraiais da igreja. E a igreja hoje está secularizada. Há uma ala que segue um humanismo. A estrela hoje em alguns eventos é o homem, é o cantor, é o pregador. Se esqueceram de Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Se eu prego bem, glória a Deus. Se os meninos cantam bem, glória a Deus. Se tocam bem, glória a Deus. A Bíblia diz que o homem não terá bem algum se do alto não lhe for dado. João 3:27. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há dúvida ou sombra de variações. Tiago 1:17. E aí me vem alguns pregadores exigindo plateia, exigindo um cachê X. Uma irmãzinha comentou com a Angélica esses dias que uma preletora foi ministrar na igreja dela em Goianésia e disse: eu não peço oferta, mas tem que vender 300 livros. E a irmãzinha ficou apurada para vender 300 livros da preletora. Me indicaram uma pessoa que talvez viesse aqui. A Angélica foi consultar o site, foi conversar, e o cidadão disse que ele é que tiraria a oferta. Eu disse: não vem, está fora. Aqui não. 60% tinha que ser dele. Outro dia chegou um missionário por aqui também, dizendo que no último dia da conferência era ele que tira a oferta, porque ele tem envelope ungido.
envelope ungido para a oferta. Eu digo aqui não, está fora. A Bíblia não fala de envelope ungido. Então nós temos que ver a biblicidade dos fatos. É bíblico, amém. Não é bíblico, chuta que é laço. A igreja do século 21, nesses 15 anos, enfrentou uma onda de terrorismo grande. O islamismo cresce como uma força destruidora contra a igreja. Há um ódio diabólico contra a igreja de Cristo. Por isso, Portas Abertas nos desafia a orar pelas igrejas perseguidas. Pastores estão morrendo na Índia, na China, por causa da pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, hoje eu quero lhes falar desse apelo do Paulo aqui, no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que eu deixo claro que a minha mente está renovada pela palavra? Quando cada decisão minha, quando cada escolha minha, o meu viver, falar e proceder é pautado nos ditames da palavra de Deus, é pautado em princípios bíblicos. Eu não negocio os absolutos de Deus. A igreja que vai prevalecer é uma igreja cujos pais de família, cujos pastores e líderes têm uma vida pautada na palavra, e são líderes que se caracterizam por serem homens e mulheres de palavra e da palavra. É gente que está dentro daquela exortação que o Senhor deu a Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, não desvia dela, e farás prosperar o teu caminho. Irmãos, é o conhecimento bíblico que vai ajustar o nosso avivamento como arma de guerra. O profeta disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aos saduceus, Jesus exortou dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E à luz da Bíblia e à luz da história, eu não posso conceber um avivamento fora da Bíblia. O avivamento precisa ser bíblico, respaldado e apoiado pela palavra de Deus. Outro dia, um pastor chegou para mim e disse: varão, tem uma igreja em Palmas que está no avivamento. O pessoal está pulando mais de 1 metro. A unção do canguru. Gente pulando mais de 1 metro. Onde é que a Bíblia diz que isso é avivamento? O avivamento é bíblico, irmãos, quando a nossa mente é transformada e renovada pela palavra, porque tudo começa na mente. Põe as suas 2 mãos na cabeça e diga comigo assim: a minha mente é campo de batalha. Outra vez, a minha mente é campo de batalha. Por isso, o que é que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8: no demais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de fé, seja isso que ocupe a vossa mente. Porque tornou-se uma máxima nos meios cristãos a frase que diz: a mente vazia é oficina do diabo. Agora, irmãos,
o estudo da Bíblia tem que estar atrelado à prática da oração, a dependência do Espírito Santo, porque é a oração, é da oração e da palavra que emanam as revelações de Deus para nós. É orando e lendo a Bíblia, porque quando eu oro eu falo com Deus, quando eu leio a Bíblia Deus fala comigo, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então é orando e lendo Bíblia e orando, tomando vitamina BO diariamente, Bíblia e oração, que a gente vai estar revitalizado, restaurado, renovado. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, e a recomendação de Paulo é que no nosso coração abunde, esteja repleto, cheio da palavra. No Salmo 119, Davi exorta os mancebos, o jovem, dizendo, não é, que devemos esconder a palavra no coração para não pecar contra ele. O avivamento tem que ser num foco de santidade. E meu querido, nós precisamos resgatar essa postura, esse perfil de uma igreja que ora e estuda a Bíblia, que ora e lê a Bíblia, que ora e pratica a palavra. Tiago diz que não devemos apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Então eu quero falar desses dois elementos hoje, como essenciais a um avivamento real, genuíno. E aí eu faço a você algumas perguntas. Como é que anda o seu TSD, seu tempo sozinho com Deus? Como é que anda a sua devocional diária, seu tempo de leitura bíblica? Você tem dedicado mais tempo à televisão, ao computador, ao celular do que à Bíblia? Não vai chegar avivamento na igreja onde o povo está morrendo por falta da palavra. Esse é o pão de cada dia, o pão espiritual que a gente deve se alimentar. Por isso, no Salmo 1, o salmista diz que você não deve andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho de pecadores, não se assentar na roda de escarnecedores, mas o seu prazer, o seu deleite deve estar em meditar na palavra de dia e de noite. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Eu quero orar para que Deus dê à minha igreja fome e sede pela palavra, fome e sede pela oração. Meu Deus,